bom que você tá mais uma vez aqui no canal Biolu, o canal que veio para tornar a biologia mais fácil. E hoje nós vamos falar de botânica, um assunto que deixa muita gente por aí de cabelo em pé. Mas isso não vai acontecer com você, porque você, que é uma pessoa esperta e malandra, já está inscrita no canal Biolu, não é não? Se não tá na hora de se inscrever e ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E a missão de hoje não é fácil, a missão de hoje é tornar a botânica, esse bicho cabeludo, um pouquinho mais tranquilo, suave, para você mandar bem nas suas provas, nas suas avaliações. Beleza? Vamos lá? Bom, então hoje nós vamos falar do reino Plantae, esse reino formado pelas plantas, que nada mais são do que organismos eucariontes. Então, as células das plantas são células eucariontes, células com carioteca. Vale lembrar que são células completas, contendo inclusive os cloroplastos, aquelas organelas responsáveis pela fotossíntese. Também temos nessa célula uma outra coisa muito importante, a parede celular, beleza? Outra coisa importante é lembrar que as plantas são organismos pluricelulares formados por várias células. Isso é importante porque nós temos que lembrar que as plantas provavelmente vieram das algas e as algas fazem parte do reino protoctista. E lá no reino protoctista, as algas podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares, mas as plantas não. As plantas são obrigatoriamente pluricelulares. Elas são também autotróficas, ou seja, elas fazem fotossíntese. Aí sempre tem aquele aluninho que pergunta assim: ai, professora, mas e a planta carnívora? Ela come inseto, ela come bichos. Gente, é planta. É planta. Se é planta, faz fotossíntese. Beleza? A planta carnívora, ela é um negocinho diferente. Como é que funciona isso? Normalmente, a planta carnívora ela está presente em ambientes que tem uma baixa riqueza no solo, então aquele solo pobre. Daí ela aprisiona animaizinhos, degrada aquilo de certa forma e usa aqueles nutrientes para fazer a sua fotossíntese. Então, plantas, sim, fazem fotossíntese. Beleza? Bom, o que mais? As plantas são consideradas seres embriófitos. O que isso quer dizer? O embrião da planta, ele é um embrião multicelular, chamado também de matrotrófico, embrião matrotrófico. O que isso quer dizer? Que esse embriãozinho, ele é nutrido pela planta mãe. Essa é outra característica que a gente não encontra nas algas, beleza? E as plantas possuem um ciclo reprodutivo muito interessante, que é o ciclo diplobionte, também tem quem chama de ciclo aplodiplobionte, ou simplesmente alternância de gerações. Bom, galerinha, então o que é o ciclo aplodiplobionte, também conhecido como ciclo de alternância de gerações? Esse ciclo nada mais é do que a alternância entre duas fases de vida. A primeira é a fase de vida N, ou também chamada de fase de vida haploide, onde os organismos possuem apenas uma cópia de seus cromossomos. Mas as plantas podem alternar entre essa fase de vida haploide e uma outra fase de vida, onde os organismos são 2N, ou seja, os organismos são aqui organismos diploides, com duas cópias de cada cromossomo. Devemos atentar também quanto à existência de uma fase de vida gametofítica, onde eu encontro o gametófito, e uma fase de vida esporofítica, onde eu encontro o esporófito. Então, gametófito é aquela fase de vida da planta onde existe um gametângio, região responsável pela produção dos gametas. E o esporófito possui uma região chamada esporângio, onde esse esporófito vai trabalhar, então, na produção de esporos, ok? Bom, pessoal, então o que você tem que entender aqui? É muito simples. Gametófito é aquele que produz gametas. Esporófito é aquele que produz esporos. O gametófito é sempre haploide, originando gametas que também vão ser haploides. E o esporófito é sempre diploide, mas ele origina esporos que são haploides. Vamos olhar como é que isso acontece?
Então, olha aqui, nós temos o gametófito, que é uma estrutura, então, haploide, com apenas uma cópia do conjunto cromossômico. Esse gametófito, então, dá origem a gametas, que vão ser estruturas igualmente haploides. Os gametas são sempre haploides. Lembrando que esses gametas podem ser gametas do sexo masculino ou podem ser gametas do sexo feminino, beleza? Um gameta N encontra com outro gameta N através da fecundação, formando um zigoto que vai ser o quê? Vai ser um zigoto diploide, um zigoto 2N. Esse zigoto cresce através da mitose, dando origem a um esporófito. Se o zigoto era 2N, o esporófito também é diploide, também tem 2 cromossomos de cada. Esse esporófito vai então realizar um processo de meiose, que é aquele processo pelo qual os organismos vão reduzir o seu número cromossômico ao meio, de forma que ele que era diploide, que era 2N, através da meiose vai originar esporos que vão ser o quê? Haploides. Os esporos vão ser N. Tudo bem? Esses esporos podem ser levados pelo vento, pela água, dependendo da planta, né? Vai variar a forma com que esses esporos vão ser carregados, caindo num solo quente, fértil, nutritivo. Esse esporo pode germinar e dar origem a um gametófito. Bom, então esse é o ciclo de alternância de gerações, onde eu vou encontrar uma fase gametofítica e uma fase esporofítica. Esse ciclo ele é comum a todas as plantas, mas nós vamos ver que existem grupos onde existe uma certa dominância da fase gametofítica e outros grupos onde o que eu vou ter dominante vai ser a fase esporofítica. Tudo bem? Bom, uma outra característica muito importante de levar em consideração em relação às plantas são as adaptações à vida terrestre que elas possuem. Isso porque nós temos que lembrar que as plantas têm como ancestrais as algas, as alguinhas verdinhas, as clorófitas. E se a planta veio de uma alga, um organismo que vivia lá na água, mas ela iniciou um processo de conquista do ambiente terrestre, ela precisa ter adquirido características que permitissem a vida no ambiente terrestre. E que características são essas? Quais são as adaptações à vida no ambiente terrestre? Uma delas é o surgimento da epiderme, esse revestimento corporal que evita, por exemplo, que as plantas desidratem no ambiente terrestre, onde eu tenho ventos, onde eu tenho uma insolação maior, seria muito fácil desidratar. Aliás, plantas não têm só tecidos, elas têm órgãos. Então eu tenho um caule, eu tenho raiz, eu tenho folha. E esses órgãos também são adaptações à vida terrestre. Tá lá a raiz que sustenta a planta, né? No ambiente aquático, ela não precisa se preocupar tanto com sustentação como no ambiente terrestre. A folha, que é achatada e facilita a planta conseguir a luz solar, também é uma adaptação, ok? Os vasos condutores de seivo, xilema e o floema também são adaptações à vida terrestre. Por quê? Porque eles permitem o melhor transporte de nutrientes e de água ao longo do corpo desse vegetal. Então, são várias as adaptações. Nós vamos falar melhor dessas adaptações ao longo dos grupos. Nós vamos estudar os diferentes grupos de plantas. Vamos lá? Bom, o reino Plantae é dividido em 4 grandes grupos ou divisões. São elas a divisão briófita, né, onde nós encontramos as briófitas, aqueles musguinhos baixinhos que ficam lá vivendo nas frestinhas das calçadas, sempre num ambiente úmido e sombreado. As pteridófitas, que talvez tenham como principais representantes, ou pelo menos mais conhecidos, as samambaias, ok? As gimnospermas, que incluem os pinheiros, as araucárias, e as angiospermas, que são basicamente todas as outras, aquelas plantas que possuem flores e frutos. Beleza? Bom, essa figura aqui é uma figura que você talvez já esteja relativamente familiarizado. É um cladograma, onde nós podemos observar a evolução dos organismos ao longo de uma escala de tempo. Tudo bem?
Então, o que nós temos aqui são as relações evolutivas dos 4 grandes grupos de plantas. Lembrando que todas elas possuem um único ancestral em comum, que provavelmente foi uma alga ou uma clorófita. De forma que esse ancestral era um organismo eucarionte, pluricelular e autotrófico. E foi a partir desse ancestral que surgiu a característica de ser embriófita. Todas as plantas são embriófitas, ou seja, possuem embrião envolvido e protegido e nutrido pela planta mãe, ok? Assim surgem as briófitas, as plantas menos especializadas que nós temos notícias. Elas têm pequeno porte, já que não possuem vasos condutores de seiva. Elas não têm tecidos especializados, desidratam com facilidade, precisam da água na hora da sua reprodução. Por conta disso, costumam viver em ambientes úmidos e sombreados. A partir das briófitas surgem as pteridófitas, organismos possuidores de vasos condutores de seiva, o xilema e o floema. Todas as plantas que possuem vasos condutores de seiva são chamadas de plantas vasculares, são elas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, todas essas aqui são vasculares. Apenas as briófitas que surgiram antes dessa característica são então as plantas avasculares, ok? As pteridófitas, além dos vasos condutores de seiva, também têm o esporófito como fase de vida dominante, de forma que as briófitas são as únicas que não têm essa característica. Aqui nas briófitas, a fase de vida dominante é o gametófito. A partir de pteridófita, então pteridófita, gimnosperma e angiosperma possuem o esporófito como fase dominante. As gimnospermas são aquelas que vão possuir o grão de pólen e o tubo polínico, estruturas extremamente importantes na reprodução e na diminuição da dependência de água por esses vegetais aqui, os espermatófitos, que são gimnospermas e angiospermas. Também foram nas gimnospermas que surgiu a semente, uma estrutura muito importante para o sucesso evolutivo dessas plantas, uma estrutura que envolve e protege o embrião. Mas foram apenas com as angiospermas que surgiram as flores e os frutos da forma que nós conhecemos. A flor atrai o animal polinizador e o fruto envolve e protege a semente, que já envolve e protege o embrião. Além do que, o fruto pode ser um fruto carnoso, suculento e atrair um animal interessado no alimento que, sem querer querendo, acaba às vezes engolindo aquela semente e levando. Um pássaro que come uma sementinha e vai levar por quilômetros e quilômetros e vai de repente defecar ela lá distante. Isso auxilia a dispersão das espécies. Talvez essa seja uma das explicações para o grande sucesso evolutivo das angiospermas. Afinal de contas, existem angiospermas em todos os lugares, não é? Todo lugar tem uma plantinha com flor, com fruto. E essas, galera, são as principais características das plantas. Nós vamos agora ter uma aula para cada um desses grupos, analisando melhor as características de cada grupo, as formas de reprodução, a importância de cada grupo, ok? Então, se você chegou até aqui, não pare de assistir. Continue assistindo os próximos vídeos sobre botânica. Aproveita para curtir o vídeo, se inscreve no canal, coloca lá aquele sininho para ativar. Quando vier um novo vídeo, você vai logo saber e ficar por dentro sobre a botânica. Tudo bem? Obrigada. Até a próxima.